Olá, Halucats! Tudo bem com vocês? Então, depois de muita insistência para eu falar sobre o cancelamento do Haluca, aqui estou eu. E eu confesso que eu fiquei intrigada aí com a quantidade de gente me cobrando para falar sobre esse assunto. Será que é porque eu já vesti a armadura e defendi o Haluca em 2 cancelamentos no passado? Não sei. Se for por isso, vamos lá, né? Ao 3º vídeo defendendo o Haluca de um cancelamento injusto. A galera tá tão sedenta pelo couro do Haluca que é melhor eu nem brincar com esse assunto, né? Mas sei lá, gente, pra mim é no mínimo curioso como esse tema aí em específico tá gerando tanto ódio e tanto interesse na galera. O vídeo do Digo aí pegou mais de 3 milhões de views, que é coisa pra caralho, né? E ainda tem as outras milhares de séries, parte 1, parte 2, parte 3, fora os spin-offs dessa treta aí que tá rolando em vários canais por aí. Chega a parecer que o Haluca von Richthofen cometeu um crime hediondo, como errar o nome de um personagem, de um joguinho, ou então ganhar a vida jogando mal. Olha que tosco ele jogando isso aqui. O cara... Já é a 4ª vez que essa cena aparece, é bullying. A partir daqui virou esculacho. E a loucura é tanta que alguns vieram até me chamar de burra e me cobrar posicionamento em vídeo meu de 2 anos atrás. Sim, amigos, 2 anos atrás, como se eu tivesse errada por ter defendido o Haluca lá na época em outra treta diferente. E acreditem vocês ou não, vocês não têm noção da quantidade de gente que tava em cima dele naquela época. E muitos desses aproveitadores agora estão saindo do esgoto para se beneficiar dessa situação, né? E para esses aí eu digo, isso aqui foi o que eu falei no meu vídeo de 2 anos atrás. Baby Batman prometeu um vídeo 2 expondo outras provas contra o Haluca, mas eu aconselho que se ele realmente tem provas de um crime, que leve à polícia, porque crimes de violência sexual contra é algo extremamente sério e não dá pra deixar passar, principalmente se você tem provas concretas como você diz ter. E não é a parte 2 de um vídeo de Exposed que vai resolver essa situação. Na verdade, pode atrapalhar. Mas é isso aí, eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum dos dois. Eu não conheço o Haluca, eu não conheço o Baby Batman. Meus queridos, eu não nasci ontem pra defender alguém que eu nem conheço, né? O que eu fiz na época desse vídeo aí foi basicamente pesquisar esse assunto, e nisso eu percebi que quem tava expondo o Haluca na época estava mentindo coisas pra caramba. E eu mostrei isso no meu vídeo. E eu tomei hate na época, aliás, mesmo dizendo que não colocava a mão no fogo por ninguém e só queria mostrar realmente que o rapaz estava mentindo sobre o Haluca. E eu quero deixar claro que eu não tô minimizando o que o Haluca fez agora, gente. Ele é adulto, ele deve responder pelos BO dele sem ramelar. E é até esperado que ele fosse criticado por esse caso aí do Shrek humano, né? Mas é importante a gente analisar o erro que ele cometeu e a proporção que isso ainda tá tomando, porque as estimativas estão dizendo aí que a cada 3 segundos a comunidade de canais de opinião produz 22 vídeos transfóbicos e outros 30 não transfóbicos sobre o Haluca. Todo mundo sabe que você é uma menininha que finge ser homem. Então vamos partir do pressuposto que você tem esse saco imaginário que você acha que você tem, ou um recipiente imaginário que você acha que você tem, que só existe na sua cabeça, e haja como um homem. Seja homem. E basicamente, dessa vez o que o Haluca fez aí pra merecer mais atenção do que a final do BBB foi o mesmo que muitos programas de TV e jornais fazem, que é manipular, criar sensacionalismo e expor tudo isso em troca de dinheiro. O Haluca é tipo o Bate da geração Z LGBT aí, merecedor de críticas. Sim, meus amigos, mas parece que as pessoas se incomodaram desproporcionalmente aí com certas coisas. Se eu estivesse numa sala com o Haluca, Hitler e o Bin Laden e uma arma com 2 balas, sinceramente eu acho que eu dava 2 tiros no Haluca. E só pra contextualizar brevemente os desavisados sobre a treta, o Haluca ficou conhecido na internet por expor pessoas que agiram de forma homofóbica ou então babaca com ele na internet. Alguns casos parecem ser verdadeiros, enquanto outros agora estão se revelando falsos. E um deles é o do Jean L, né, que acabou caindo no encanto dessa sereia moderna. Eis que eles fizeram umas causas aí no Discord, e durante esses papinhos, o Jean L entregou bastante material cringe e bruto pro Haluca explorar. Mas era isso, era material bruto cringe, não era nada criminoso. Só um jovem Shrek aí no momento de vulnerabilidade, tentando flertar, e acabou sendo exposto pra caralho na internet pelo seu web namorado. Caralho. Ah, sim. Mas larga a mão, pô. Ficar correndo atrás de mina comprometida é perder de tempo, mano. Tá, então. E se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? O que o Haluca aparentemente não sabia é que isso aí vai contra a lei dos homens, né? Já que a gente não pode expor conversa privada, muito menos de momentos constrangedores como esse pra ganhar dinheiro na internet dessa forma, né? E
E o pior é que o Haluka não se contentou em apenas expor o Jean. Ele também, ao que tudo indica aí, manipulou as conversas, mentiu pro Jean. E depois, quando o Jean fez um vídeo expondo o lado dele dessa treta, o Maluca fez um vídeo se enterrando ainda mais, seguido por outro e por mais um e depois mais um. Então essa insistência aí no erro é um negócio admirável por parte do Haluka, né? Eu até vi uma galera aí puta e reclamando do pedido de desculpa do Haluka, só que essa gente não tá levando em consideração que por mais terrível que tenha sido esse pedido de desculpas, ele foi genuíno. Não foi um negócio feito aí pelo chat LGBT, por uma agência ou por qualquer outra pessoa além do Haluka. Isso merece créditos, meus queridos. É muito raro hoje em dia ver alguém pedindo desculpa assim tão sinceramente e ruimmente. O último que eu vi nesse nível aí, eu acho que foi o Adam TV, né? Puta que pariu. Primeiro agradecer ao tio Orochinho por estar trazendo mais um conteúdo aí pro meu canal, entendeu? Mesmo ele sendo feio, zoado, tá ligado? Eu vou botar o cabelo que nem o dele. Mano, apareceu o seu cabelo calvo, velho. O cabelo tá calvão, velho. Ele passa muita energia que nunca pegou ninguém na vida dele, mano. E essa é a versão resumida da confusão. Se vocês quiserem uma versão mais detalhada ou com mais churrascadas aí, assistam os vídeos do Digo, do Pisca ou qualquer outro dos quinquilhões de vídeos sobre. Aliás, uma galera aí fez a festa, né? O Haluka movimentou a economia do Brasil nesse mês. Tem uns canal aí que não vão mais ter que fazer vídeo pelo resto do ano, de tanto vídeo que fez agora. Mas agora vamos à minha opinião sobre esse primeiro caso, que envolve o Jean e o Haluka. De fato, aqui o Haluka foi criminoso ao vazar a conversa privada, expor o nome do Jean no vídeo dele. Em resumo, ele fez tudo o que ele não deveria fazer. Porém, tem um detalhe aqui que eu não consigo engolir nessa história toda. A alegação de que o Jean L. não sabia o sexo designado ao nascimento do Haluka antes de começar a flertar com ele. Até porque o Haluka já foi doxiado múltiplas vezes. E se isso for verdade, é foda, né, gente? Porque daí surge a pergunta: quem que tava manipulando quem aqui primeiramente? Por causa dele, foi literalmente a única vez que eu iludi Tô com vergonha, mano. Tô com muita vergonha, gente. Vamos tentar refletir sobre esse caso do Haluka e essa intrigante dinâmica de manipulação que acontece entre eles e seus gados e ex-gados arrependidos. Na internet, o Haluka se apresenta com skin de mulher sexy, porém, ele se identifica como rapaz e prefere ser tratado por pronomes masculinos. E outro detalhe interessante de considerarmos aqui também é que ele vive afirmando por aí que ele é virgem, nunca beijou ninguém. E é mais do que óbvio que isso atrai muito gado pra ele. Ainda mais depois dos doxings que o Haluka sofreu, contendo seu dead name e tantos outros detalhes, né? E assim, vários ruminantes, na esperança de adentrar esse território inexplorado do Haluka, acabam fingindo desconhecer esse fato ali, chegando a cometer até alguns atos criminosos juntos com o Clyde para ver se tem uma chancezinha com ele. Nessa situação aqui, eu acredito que todos manipulam e são manipulados ao mesmo tempo. O Haluka, nascido biologicamente menina, né, e aí se identificando como homem, se vestindo e se sexualizando como mulher, atraindo pessoas que fingem desconhecer a realidade dele, né, ali para parecerem desconstruídos e de mente aberta. E essa dinâmica aí acaba revelando que é um joguinho de manipulação mútua, onde cada um busca tirar vantagem do outro. Um verdadeiro circo de manipulação. Todos sabem o que estão fazendo e mesmo assim se jogam nessa confusão de cabeça. Será que isso acontece porque todo mundo ali tá atrás de aceitação, validação e afeto? Pode ser que sim, né? Mas no fim das contas, todos eles acabam se metendo num joguinho de ilusões para satisfazer suas necessidades ou emocionais, ou sexuais e ou financeiras. Isso mostra pra gente como as relações humanas podem ser complicadas, né? E como a manipulação pode surgir como uma espécie de estratégia de sobrevivência emocional. Não sei, né? Sei lá, afinal, nem todo mundo consegue lidar com as verdades e as vulnerabilidades dos outros, quanto mais com as suas. Então, nessa história de manipulação consciente e de se permitir ser manipulado, a gente vê a fragilidade humana exposta e a busca por conexão, mesmo que seja num joguinho onde ninguém sai ganhando. E aí a gente se pergunta, né? Será que vale a pena se enfiar nesse tipo de situação? Será que é possível construir alguma relação verdadeiramente significativa baseada em joguinhos de poder e enganação desse jeito ali? Não, né? O caso do Haluka faz pensar sobre a importância da gente estabelecer conexões verdadeiras, né, com as pessoas, com respeito, com honestidade, com carinho, em vez de mergulhar em dinâmica tóxica e prejudicial para todo mundo envolvido. E assim, na minha opinião, né, humilde aqui, o público também tem um papel importante nessa história aí toda. Até então, o Haluka vinha expondo pessoas e conversas privadas no canal dele e o público amava isso. O engajamento era alto, o Haluka de forma até que, né, de certa forma, era incentivado,
a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Porém, agora, depois do caso do Jean L., a opinião pública mudou totalmente. E o Haluka passou a ser criticado aí por fazer exatamente o que ele vinha fazendo antes. Sensacionalismo, manipulação e exposição. Dá pra gente ver que até o próprio público joga esse joguinho de manipulação e de contradição junto com o Haluka e as suas vítimas. Antes, eles estavam se divertindo com essas exposições, incentivaram o Haluka a halucar, mas de repente decidiram que isso é errado e se voltaram totalmente contra ele. E aí nessa relação de influenciador e público, a gente vê bem como a opinião das pessoas pode ser volúvel e como isso pode afetar alguns criadores de conteúdo por aí. Mas enfim, meus amigos, o que nós podemos tirar de lição disso, né? É que é importante a gente ter um olhar mais crítico sobre esse tipo de conteúdo que a gente consome e o impacto que a nossa opinião e o nosso engajamento pode ter na vida dos criadores. A gente tem que lembrar que quando a gente dá engajamento para conteúdo negativo, a gente está incentivando a criação de mais conteúdo como aquele, e assim a gente perpetua essas dinâmicas tóxicas e super prejudiciais. Então, meu amigo, se você não gosta do que o Haluka faz de verdade, não dá audiência nem para ele, nem para esses conteúdos todos ali falando mal dele. Só assim o Haluka vai ter a resposta que ele merece, à altura, que é o esquecimento e o afastamento dele da internet por pelo menos um bom tempo aí. E a respeito dessa parte da treta que agora envolve o tio Jin aí, a minha opinião é bem similar. Pelo que eu vi aí dessa lavação de roupa suja em público feita pelo Haluka e pelo Gin, foi que o Gin, depois de ter se relacionado com o Haluka grava caos, sabia que esse fantasma do passado ia voltar e assombrar ele a qualquer momento. Então ele decidiu aproveitar essa onda de ódio contra o Haluka e fazer um vídeo expondo ele. Porque, vamos ser sinceros aqui, né? O Haluka podia até salvar uma criança grávida de um incêndio, que isso não ia melhorar em nada o crédito social dele no momento. Então, bem astutamente, o Sr. Jin resolveu aproveitar o momento para atacar o Haluka com força total antes que o Haluka o fizesse. E assim, ó, pelo que eu conheço da internet, em qualquer outro momento aí, se o tio Jin fizesse esse vídeo, ele provavelmente sairia no mínimo como vilão da história. Tóxico, abusador. No entanto, agora ele tá sendo visto como certinho, né? Já que todo mundo quer que o Haluka se foda. Acontece que o Jean L, o tio Gin e outros aí que estão criticando o Haluka agora e o conteúdo que ele produz, disseram que ajudaram o Haluka de alguma forma a produzir esse mesmo conteúdo. Ajudaram no roteiro, nas edições, buscar patrocínio e afins. E aí agora, de repente, eles estão achando que é tudo errado o que o Haluka fazia. Será que é só porque eles se tornaram alvo do Haluka agora também? Pimentinha no cu dos outros é refresco, né, meus amigos? Sinceramente, ó, se vocês assistiram, incentivaram e ainda ajudaram o Haluka a produzir esse tipo de conteúdo, me desculpem, mas vocês sabiam muito bem onde vocês estavam se metendo. E agora que vocês se deram mal, não adianta vir choramingar, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês querem acreditar na impressionante história de que um bando de marombeiros de academia tá sendo enganado por um garoto do Discord, tudo bem. Eu não acho que seja tão simples assim, dividir os envolvidos entre vilões e mocinhos. E mais uma vez, eu repito que eu não tô minimizando os erros do Haluka, tá? Porque a partir do momento em que ele expõe conversas privadas, usa a identidade LGBT pra monetizar e atrair view em cima de casos questionáveis, pra mim, isso aí já é mais do que motivo suficiente pra querer que ele se foda, né? Porém, eu não sou tão ingênua a ponto de acreditar que foi só o Haluka que manipulou a gente aí nesse caso. E essa é só a minha opinião, minha crítica, meus 2 centavos sobre esse caso. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.